Olá, pessoas! Eu sou a professora Annelise e na aula de hoje eu vou resolver algumas questões da primeira fase do vestibular da Unicamp 2021. Bora pra aula? Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita, já se inscreve, já ativa o sininho para receber todas as notificações, já curte esse vídeo e compartilha com aquele colega seu que está precisando estudar para o vestibular. Não sei se vocês conhecem, mas aqui no canal tem playlist dos principais vestibulares do Brasil e do Enem. Tem playlists de História Geral, História do Brasil. Então, basicamente, todos os temas das questões da Unicamp que eu falar aqui, tem vídeo no canal que você pode fazer uma revisão, você pode estudar, legal? Bom, se você fez a primeira fase da Unicamp, você já sabe que ela aconteceu entre os dias 6 e 7 de janeiro. Esse ano, a primeira fase teve ali algumas mudanças, principalmente na quantidade de questões e no tempo para fazer a prova por conta da pandemia. Nós já percebemos, ao ver a prova da primeira fase, de uma forma geral, não só a prova de história, que as questões estavam um pouco mais diretas, um pouco diferente daquilo que a Unicamp costuma fazer. Claro que não foi uma mudança super drástica, mas as questões eram um pouco mais objetivas, um pouco mais diretas, mas sem perder a personalidade da prova da Unicamp. A segunda fase vai acontecer agora nos dias 7 e 8 de fevereiro, então eu sugiro que você assista os vídeos aqui do canal, onde eu já resolvi questões de segunda fase da Unicamp, eu vou colocar aqui na tela, e sugiro também que você fique ligado nesses temas que apareceram na primeira fase. Então, de forma geral, as questões da Unicamp em História exigiram temas como expansão marítima, Revolução Francesa, Segundo Reinado, Revolução Russa, Era Vargas, não exatamente sobre a política da Era Vargas, mas do período, e também questões mais atuais, como é a cara da Unicamp, como a Unicamp costuma fazer. Então, problemáticas que são atuais, mas que tem ali de fundo o passado. Então a gente teve uma questão aí sobre o racismo estrutural de forma geral e sobre a derrubada das estátuas, né, que aconteceram aí ao longo do ano de 2020. Então, uma dica que eu já dou aqui, mas você que prestou a Unicamp já até sabe, né? A gente precisa estar ligado na atualidade para fazer essa prova, não só nas questões de ciências humanas, mas de forma geral. Bom, eu selecionei aqui duas questões que eu achei bastante pertinentes para a gente conversar um pouco, para eu comentar sobre essas duas questões. A primeira questão é sobre a Revolução Russa. De novo, tem vídeo aqui no canal sobre isso. E a segunda questão foi essa questão mais atual que eu comentei com vocês sobre a derrubada das estátuas e qual que é a relação disso com história. Então, vou começar com a questão de Revolução Russa. Vou colocar aqui na tela para vocês irem dando uma olhada, irem lendo e anotando enquanto eu vou comentando, ok? Bom, essa questão tem uma imagem para ajudar, né, a pensar um pouquinho, tem um texto, e aí eu já queria começar a falar, dar essa dica para você do seguinte: vou observar a imagem, vou anotar aquilo que eu achar importante, interessante nela, mas vou também relembrar na hora tudo aquilo que eu sei sobre o tema, tá? Se você quiser anotar do lado da questão, colocar a palavra-chave, eu sei que é pouco tempo para fazer cada questão, mas essa é uma boa estratégia. Então vamos lá, nós temos aqui o quadro chamado O Bolchevique, de 1920, temos aí então o enunciado, ele diz assim: o quadro O Bolchevique foi pintado pelo artista russo Boris Kustodiev. Ele faz referências à Revolução de 17 e tem em seu centro a figura de um proletário segurando uma bandeira pintada na cor vermelha. A partir da leitura do quadro, que está em preto e branco na prova, né, e do seu contexto histórico, assinale a alternativa correta. Então, veja o enunciado a partir da leitura do quadro e do contexto. Então vamos lembrar tudo aquilo que a gente sabe sobre a Revolução Russa, tá? Então, pensando no tema central que tá aqui, que é o bolchevique. Então nós tínhamos os bolcheviques e os mencheviques. Lembrando que a Revolução de 17, ela tem duas fases. A primeira acontece em fevereiro de 17 e é liderada pelos mencheviques. A segunda fase, e a fase, vamos dizer assim, que finaliza, né, a situação,
é liderada pelos bolcheviques. Então, quais são as diferenças entre esses dois partidos? Quais eram os objetivos deles? É isso que você precisa relembrar na hora de responder a essa questão. Então, vamos fazer a leitura. Essa é uma questão que eu considerei de nível médio, porque você precisa retomar todo esse conteúdo, mas com a eliminação ali das alternativas, você consegue responder, tá? Lembra sempre de grifar aquilo que você considera incorreto em cada alternativa, isso ajuda bastante. Então vamos lá. A alternativa A diz o seguinte: a movimentação social de 17 resultou na saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial e resolveu os problemas econômicos do país. O quadro retrata a pouca adesão popular ao movimento bolchevique. Então vamos lá, temos várias coisas erradas aqui, incorretas, certo? Primeiramente, a Rússia só sai da Primeira Guerra Mundial com a revolução feita pelos bolcheviques. O partido bolchevique, inclusive, tinha esse objetivo. Os mencheviques, quando entram em 17, no começo do ano, e não tiram a Rússia da guerra, eles acabam tendo uma oposição muito forte por conta disso. É um dos motivos que faz com que a população, a classe trabalhadora, apoie os bolcheviques. Tá? Outra questão importante aqui, resolver os problemas econômicos do país é um pouco complicado, é uma alternativa aqui muito geral, tá? Então tomem cuidado quando tiver isso em ciências humanas, principalmente em história, tá? Então não resolve os problemas, pelo contrário, depois a gente tem uma guerra civil, então demora um pouco para essa situação se estabilizar, certo? E o quadro retrata a pouca adesão popular, eu acho que é bem o contrário, né? A gente vê no quadro como tem a população toda nas ruas ali e o bolchevique, né, que seria esse representante aí dessa população no meio. Então, incorreta. Letra B. A Rússia, recém-industrializada, foi palco do movimento bolchevique, que culminou na ascensão de um regime democrático ao poder. O quadro retrata o amplo apoio popular à bandeira bolchevique. Interessante de novo aqui, tá? Um regime democrático ao poder. Lembrando que os bolcheviques tinham o objetivo de instaurar o socialismo logo quando a revolução acontecesse, diferente dos mencheviques, que desejavam uma democracia liberal para depois implantar o socialismo. Tá? Então aqui a gente tem uma questão já incorreta. E o amplo apoio também a gente pode considerar correto, mas lembrando que tinha oposição, tá? Então difícil a gente achar uma questão de alternativa em história que seja tão geral assim. Então, letra B incorreta. Letra C. A nobreza russa tinha amplo apoio da monarquia e dos operários durante o processo de industrialização do país. De novo, uma resposta que generaliza demais, tá? E incorretíssimo. A nobreza russa tinha amplo apoio da monarquia e dos operários. Pelo contrário, a gente tem uma revolução justamente para tirar o czarismo do poder. O quadro foi recebido pelo czar como uma afirmação da lealdade popular. Não faz sentido algum, né? Se a gente tem ali uma revolução, uma mudança, foi justamente porque o que veio antes, né, o czarismo, o absolutismo do czar, não satisfazia a população. Então, historicamente, também essa está incorreta. E, finalmente, a letra D. A Revolução Russa foi responsável pela queda da monarquia e ascensão do Partido Bolchevique ao poder. O quadro foi visto pelo governo revolucionário soviético como afirmação da sua ideologia. Então, vamos pensar que o quadro é uma espécie de propaganda da Revolução Bolchevique. Realmente, a Revolução Russa, de forma geral, não só a primeira fase, como a segunda fase, tira, né, a monarquia do poder. O Partido Bolchevique, na segunda fase, ascende ao poder, tem o apoio da classe trabalhadora. Esse quadro é uma espécie de porta-voz, de propaganda dessa ideologia, certo? É interessante entender como esse quadro, né, faz parte dessa propaganda, vamos dizer assim, né? Ele legitima essa revolução. Então, pessoal, vocês percebem quanta coisa a gente mobilizou para responder essa questão, certo? Claro que vocês têm pouquíssimo tempo, a pressão e tudo mais, mas perceba que com a prática dessas questões, você consegue responder de uma maneira mais tranquila. Então, lembrando os pontos principais,
da Revolução, né, do contexto histórico, pensando na questão do quadro relacionado com esse contexto. Isso é muito importante, isso facilita muito, mas se você não souber esse conteúdo, se você não souber a respeito desse processo, desse acontecimento histórico, vai ficar um pouco difícil. Então, não que a prova da Unicamp ela seja conteudista nesse sentido, mas ela te faz pensar por outros caminhos. No caso aqui foi o quadro e mobilizar o seu conhecimento prévio de contexto histórico, ok? Bom, vamos para a próxima questão agora. Bom, pessoal, a próxima questão que eu selecionei foi uma questão a respeito da derrubada das estátuas que ocorreram em vários lugares do mundo. Nesse exemplo da questão é a derrubada da estátua do Cristóvão Colombo lá nos Estados Unidos, mas o que eu quero que vocês prestem atenção, e aí fica de estratégia, ou para você que vai fazer a segunda fase, ou para você que está estudando para o próximo vestibular da Unicamp, é essa questão da atualidade. A Unicamp gosta muito de trazer os problemas do presente para você pensar o passado, tá? Esse é um diferencial da prova da Unicamp, quando a gente pensa, por exemplo, na FUVEST ou até mesmo na prova da Unesp, até mesmo na prova do Enem. Então, assim, vamos pensar que o passado e o presente ali estão ligados e o que eu tenho que mobilizar para responder as questões. Então, fique ligado nas questões de atualidade no seu ano de vestibular. Já dei essas dicas aqui no canal, né? Assista o jornal, fique ligado nas mídias sociais, ouça podcasts de notícias, claro, de notícias confiáveis, né? De jornais confiáveis, mas fique de olho nisso no ano que você vai prestar a sua prova do vestibular. Então, nós temos aqui na questão a imagem da estátua do Cristóvão Colombo derrubada em protestos que aconteceram em São Paulo e Minnesota, nos Estados Unidos, certo? Os policiais estão ali atrás, isolando a estátua que já tinha sido derrubada. Lembra de Cristóvão Colombo como um símbolo do, entre aspas, descobrimento da América. E uma questão importante também para vocês saberem, inclusive existe um feriado nos Estados Unidos em homenagem ao Cristóvão Colombo. Sim, Então vamos lá, temos o enunciado. A partir do registro fotográfico da derrubada da estátua de Cristóvão Colombo em São Paulo, Minnesota, Estados Unidos, em junho de 2020, e dos seus conhecimentos sobre as relações entre presente e passado, lembra que eu falei? Assinale a alternativa correta. Então, se você estiver fazendo a prova, já grife isso aqui, ó, relações entre presente e passado. Então, o porquê da derrubada das estátuas? Quem essas estátuas representam? Que narrativa histórica essas estátuas representam? É essa chave de pensamento que você tem que ter. Por que uma estátua do Cristóvão Colombo deve ser derrubada? Por que estátuas de traficantes, de escravizados deveriam ou foram derrubadas, por exemplo? Então, pense um pouquinho aí. Então vamos lá para as alternativas. Questão letra A. O progresso histórico demonstra que as estátuas do passado perdem os seus significados no presente, justificando sua derrubada dos espaços públicos. Essa é uma alternativa bastante capciosa, ela pode te confundir, tá? Porque você dizer que o progresso demonstra que as estátuas não têm significado e por isso elas devem ser derrubadas, pode te confundir, ok? Não necessariamente que por elas não terem significado, justamente por terem um forte significado, é que elas estão sendo derrubadas. Essas estátuas significam o colonialismo, a invasão, o genocídio dos indígenas, por exemplo, independente de qual região da América for. Então, existe sim um significado ainda muito forte no presente. Letra B. As estátuas e os monumentos medeiam formas de lembrar o passado e de compreender o presente, e seus significados são sempre suscetíveis a disputas políticas e sociais. Essa é a alternativa correta, de acordo com o gabarito, vou explicar melhor para vocês, mas vamos pensar. Se a gente tem um monumento, uma estátua, na época que ele foi erguido, que ele foi construído, ele servia a algo ou a alguém, ou alguma instituição, ou algum projeto, alguma narrativa de história que se queria deixar ali, certo? Porque o monumento, ele dura bastante tempo, ele está ali num lugar público, num lugar central, geralmente, onde as pessoas passam, onde elas olham, onde elas se lembram daquilo. Então, com certeza, nós temos ali projetos políticos
no sentido de disputas, de narrativas, de ideologias, para que essas estátuas, esses monumentos sejam erguidos, sejam construídos. Nada disso é à toa, nada disso é neutro. Nada é neutro, né? Vamos relembrar disso. Então, quando a gente tem essas estátuas, elas estão cheias de significados. Por isso que essa daqui é a alternativa mais adequada. Vamos para a letra C. As estátuas e os monumentos testemunham modos de viver e conceber o mundo no passado. Até aí parecia correto, certo? Portanto, são alheios à ideologia e às disputas políticas. Justamente por serem testemunhas de um modo de pensar, de um modo de viver, é que esses monumentos mostram uma ideologia, estão dentro de disputas, porque se foi escolhido colocar um monumento às bandeiras lá na frente do Ibirapuera, se foi escolhido construir a estátua do Cristóvão Colombo, dar um feriado, dar um dia para se lembrar, é porque existe uma memória que se quer guardar. Letra D. As estátuas e os monumentos do passado são veículos neutros em termos ideológicos e políticos. Por isso, devem ser preservados e protegidos de vandalismo. Essa questão, além dessa alternativa, né, além dela estar errada por conta da questão de ser neutro e nada é neutro ideologicamente, quando a gente pensa nisso, né, ela fala também do vandalismo, tá? Então, ela traz um juízo de valor. Então, tomem bastante cuidado, não só com questões muito generalistas, mas quando a gente tem um juízo de valor embutido na alternativa. Então, a gente pode realmente discutir a respeito de se é certo ou não derrubar, mas aqui é uma discussão de que representação política e ideológica essas estátuas trazem. Então, no caso dos Estados Unidos, foi um movimento amplo, né, expressivo, no sentido de revisar esses conceitos históricos tradicionais, valorizar a colonização da América com a estátua do Cristóvão Colombo. Será que isso seria correto? Outros exemplos também lá nos Estados Unidos, como militares que se destacaram na Guerra de Secessão, isso daí também foi muito discutido, né? Então, a gente tem atualmente uma tendência de revisar esse passado, até por conta das nossas mudanças políticas e tudo mais, né? Que vamos pensar então, como Cristóvão Colombo foi alguém que colonizou, que invadiu, que escravizou os indígenas, perdão, né? Então, assim, tem toda uma problematização atualmente a respeito desse assunto. Então é isso, pessoal. Eu escolhi duas questões que eu identifiquei que se destacaram entre as outras questões da prova. Não que as outras não sejam importantes, mas a gente vai resolvendo essas questões também ao longo do ano em outros vídeos. Se você tem alguma dúvida ainda, se ficou alguma questão, comenta aqui no canal e até a próxima aula.